você está encarando o rosto sorridente da comissária de bordo inumana, seus olhos muito grandes e distantes, seus dentes muito afiados e numerosos, sua pele brilhante e úmida como a de um peixe. Ela segura a lata cromada brilhante e a abre. Dentro, vermes grossos e emaranhados se contorcem juntos. Seu lanche de bordo. Com fome? Menos de 1 hora antes, o pesquisador está sentado em seu escritório no local 3A da Fundação SCP, com os olhos animadamente colados no monitor de sua mesa. Nele, ele pode ver uma transmissão ao vivo diretamente de uma câmera presa à gola do D-Classe 1442. Através dessa configuração de visualização remota, o pesquisador poderá ver o primeiro teste tripulado de uma anomalia recém-adquirida, tão nova que o arquivo oficial ainda está sendo ativamente redigido. Como um novo pesquisador na organização, esta é sua chance de deixar sua marca na história da Fundação. A anomalia é um avião inteiro recuperado do Oceano Pacífico e levado para um hangar no local. Como muitos itens recuperados pela Fundação, parece normal à primeira vista. Na verdade, quase parece. Normal demais. Após cair no oceano, a aeronave deveria estar visivelmente danificada, mas não há nada de errado com ela. Nem sequer um arranhão no exterior. O interior está impecável e todas as partes mecânicas estão funcionando perfeitamente. Os superiores aprovaram testes para determinar o que é tão estranho neste avião. A melhor maneira de fazer isso é vê-lo em ação. Vários Classe D foram postos dentro, espalhados pelos assentos da cabine. Na cabine, o agente Kulkarni, único piloto licenciado do local 3A, se prepara para decolar. Ele envia uma mensagem rápida ao pesquisador informando que todos os sistemas estão prontos para partir. É hora deste avião misterioso decolar, e o pesquisador tem um assento na primeira fila. A decolagem ocorre sem problemas ou atividades anômalas notáveis. Agora, parece apenas estar assistindo a uma simulação em primeira pessoa de uma experiência típica de voo. Então, quando o avião atinge a altitude de cruzeiro, o intercomunicador ganha vida e uma voz animada faz um anúncio. Olá, popô a todos e bem-vindos ao seu voo com a Kingfisher Airlines. Eu serei o seu piloto. Agora que decolamos, mantenham os cintos de segurança desafivelados. Que tal nos ajudar um pouco, hein? A testa do pesquisador se franze ao som. Essa não é a voz do agente Kulkarni. Quem é que está falando? Ele envia uma mensagem para o agente Kulkarni, mas não obtém resposta. Claro, ele está muito ocupado pilotando o avião. O pesquisador anota uma observação em sua prancheta, registrando a primeira instância de atividade anômala no avião e retorna seu olhar para o monitor. Ele vê no vídeo que D1442 desafivelou o cinto de segurança seguindo as instruções do anúncio. Os Classe D não reagem ao anúncio, apenas soltam os cintos de segurança. Enquanto a câmera de D1442 se move para o chão da cabine, o pesquisador recomeça a rabiscar notas freneticamente. Água corre pelos corredores do avião, encharcando o carpete. O pesquisador aperta os olhos, notando pontos verdes por todo a água. Malfo? Não. Ele tem certeza de que são algas marinhas. A água escorre sob o assento de D1442, molhando seus sapatos, e o pesquisador aguarda uma reação. Mas ela nunca vem. É como se a Classe D não tivesse notado a aparente água do mar se espalhando pelo avião. A câmera gira em torno do avião e, para surpresa e frustração do pesquisador, os outros Classe D não reagem. Ele rabiscou mais algumas notas. Isso deve fazer parte da natureza anômala do avião. Aqueles dentro não percebem que algo incomum está acontecendo, mesmo que esteja. Mas por que água do mar? Ele sublinha a pergunta várias vezes para enfatizar, mas nenhuma resposta se revela. Pelo menos não ainda. É perturbador ver um avião cheio
de classe D agindo como se estivessem em uma viagem comum, enquanto a água salgada se acumula em seus sapatos, molhando suas meias. Observe as algas flutuando nas ondas da água. O pesquisador quase sentia o odor salgado do mar em seu nariz. Ele se questiona sobre o significado disso e estremece enquanto sua imaginação se desenfreia. Talvez o avião afogue seus passageiros. Não adianta se antecipar. Melhor apenas esperar e ver o que acontece a seguir. Logo, outro evento dramático se desdobra no monitor. A câmera treme violentamente enquanto o avião passa por turbulência. Como se lesse sua mente, D1442 comenta sobre a turbulência, virando a câmera para a janela. Como a água, o D1442 não vê nada de incomum lá fora. Mas em seu monitor, sentado em seu escritório, o pesquisador pode ver a verdade, mesmo que ainda não entenda o que isso significa. Ele tem certeza de que há algo preso na asa do avião. Ele franze o senho, inclinando-se para a frente até quase tocar a tela com o nariz. O que é isso? O avião balança outra vez e a asa é puxada para cima por algo que ele agora vê como um tipo de fio. Ele não consegue ver onde termina, apenas se estende para o céu até desaparecer da vista. E então, D1442 está virando a câmera para longe da janela novamente e o pesquisador não pode mais inspecionar o fio emaranhado na asa. A câmera volta a focar no corredor, onde duas figuras caminham pelo carpete encharcado, empurrando um carrinho instável. Enquanto se movem pelo corredor, se aproximando da câmera, o pesquisador consegue vê-los melhor. Um homem e uma mulher, nenhum dos quais parece familiar para ele. Ambos vestidos com uniformes azuis combinando. Em seus blazers, eles usam um broche em forma de peixe e anzol. No topo de suas cabeças, chapéus azuis estão fixos. Apesar de não haver nada de imediato estranho em suas aparências, a mera presença deles preocupa o pesquisador. Não havia comissários de bordo no avião, por que haveria? Além da água do mar e fios estranhos nas asas, agora há humanoides novinhos em folha aparecendo anomaliamente a bordo, cambaleando pelo corredor com um carrinho de bebidas. Não são bebidas. São latas de algum tipo. O pesquisador nota o andar peculiar dos comissários de bordo enquanto caminham. Eles se movem com passos desajeitados e desritmados, como um cervo recém-nascido aprendendo a andar. Para um filhote, é encantador. Para dois supostos adultos que surgiram do nada, empurrando um carrinho com latas misteriosas, isso arrepia a espinha do pesquisador. À medida que a comissária se aproxima do D1442 lata metálica brilhante em mãos, a câmera captura um close do seu rosto. Suas sobrancelhas são desenhadas muito altas, dando a ela uma aparência de olhos arregalados, de choque. Não são apenas as sobrancelhas. Os olhos dela são um pouco arregalados demais. A boca dela está esticada em um largo sorriso de batom vermelho, revelando apenas alguns dentes extras para deixar o pesquisador confortável. Ao oferecer a lata para o D1442, o pesquisador percebe que a comissária de bordo não pisca nenhuma vez enquanto eles estendem a mão para pegá-la. Ela também nunca fala. Ela apenas mantém aquele sorriso perturbador e espera que o D1442 pegue a lata de sua mão. Então ela passa para o próximo passageiro. A câmera do D1442 se inclina para baixo em direção à lata e eles abrem a tampa, revelando seu conteúdo. Conforme a lente foca, o estômago do pesquisador revira à vista. A lata está cheia até a borda com minhocas gordas e suculentas, se contorcendo e se retorcendo. Do tipo que seu pai trazia nas viagens de pesca em família para iscar os anzóis quando menino. O 1442 pega a lata, puxa uma longa minhoca se contorcendo e a levanta em direção ao rosto. Não, por favor, não faça isso. Mas eles não conseguem sentir a repulsa do pesquisador, nem parecem notar que estão segurando uma minhoca em vez de um lanche de avião típico. A câmera está virada para longe do rosto de D1442,
mas o pesquisador pode ouvir a mastigação úmida e sabe exatamente o que está acontecendo. Ele cobre a boca, lutando contra a vontade de vomitar, enquanto observa o restante do classe D fazer o mesmo, abrindo suas latas e começando a comer as minhocas. Com as minhocas distribuídas, as comissárias de bordo cambaleiam de volta pelo corredor, empurrando o carrinho pela espessa camada de algas verdes que cobre o chão. A quantidade aumentou, cobrindo completamente o carpete e impossibilitando o pesquisador de ver qualquer parte dele. As comissárias de bordo desaparecem atrás da cortina, deixando os passageiros sozinhos com suas inquietações. Nada mais incomum acontece por quase 2 horas, e o pesquisador senta e observa enquanto cada passageiro na linha de visão da câmera devora lentamente cada minhoca em sua respectiva lata, ocasionalmente olhando distraidamente pela janela ou folheando uma revista. O pesquisador está apenas começando a pensar que os eventos anômalos podem ser terminados quando a cortina se abre novamente. A comissária de bordo está de volta, pelo menos ele acha que deve ser ela. A silhueta parece a mesma, mas é difícil confirmar. O rosto dela não é mais visível, envolto em fios que parecem idênticos aos vistos na asa durante a suposta turbulência anterior. Os fios estão drapeados ao redor do corpo dela, pendurados em seus braços e ombros, roçando no chão ao lado dos sapatos. A comissária de bordo caminha lentamente pelo corredor com passos arrepiantes. Ela estende a mão para um passageiro, assustando tanto o pesquisador que ele quase cai da cadeira. As mãos dela. Suas mãos foram substituídas por grandes anzóis de pesca, do tamanho das mãos que ela possuía antes. Ela passa pelo dia 1442, indo ao fundo do avião. Ela fica fora de vista por alguns momentos, até que ela cruza de volta para o vidente-mât, para a visão da câmera. Há um passageiro com ela, um classe D, com as mãos amarradas atrás das costas, pulsos presos com algo fino e transparente. O pesquisador relembra novamente as viagens feitas com seu pai. Linha de pesca. O homem está amarrado com linha de pesca. Ele segue a comissária de bordo com uma expressão dócil, aparentemente indiferente ao seu cativeiro, os estranhos fios e as mãos dela em forma de gancho. Quando a comissária e o passageiro passam pela câmera, o pesquisador percebe que estava errado. Ela não tem apenas um passageiro com ela. Ela tem 5, todos com os pulsos amarrados com linha de pesca, todos a seguindo, sem protestar ou resistir. A comissária e os 5 passageiros somem atrás da cortina. O D1442 coloca a lata vazia de minhocas no bolso traseiro do assento à sua frente. O silêncio retorna, quebrado apenas pelo fluxo constante da água do mar pelos corredores, enchendo a cabine aos poucos. Está agora nos joelhos de D1442 e continua subindo. Ainda assim, eles não se mexem. De repente, o avião treme com força. O olhar do D1442 e a câmera se volta abruptamente para a janela, para a janela. Lá, nuvens giram rapidamente pelo ar, despejando baldes de água. Relâmpagos iluminam o céu escuro por um instante. Naquele breve momento, o pesquisador distingue uma forma estranha serpenteando pelo ar, tecendo entre as nuvens. Outro flash de relâmpago os revela. Se a suspeita dele estiver correta, diria que são enguias elétricas. O D1442 não vê as enguias, mas é afetado pela mudança repentina e drástica no clima. Eles riem nervosamente, com a voz trêmula, e comentam que o canal de clima não previu essa tempestade pela manhã. O avião treme novamente quando outro relâmpago rompe a escuridão, revelando cada vez mais enguias. A janela treme, o vidro cedendo sob a pressão da água do lado de fora, acumulando-se cada vez mais contra ela. Estrondo. O vidro se estilhaça e a água jorra pela janela aberta, onde deveria haver um vento rugindo. Uma enguia voa pela janela, pousando no colo de D1442. Ela se debate furiosamente, enquanto o D1442 a ignora passivamente.
Os níveis de água sobem rapidamente, cobrindo as pernas de 1442, subindo pelo peito, até encobrir a lente da câmera. Felizmente, a câmera está equipada para filmagem subaquática, apesar do pesquisador não imaginar que essa função seria relevante ao testar um avião anômalo. Ela continua captando vídeo, exibindo tudo no monitor, enquanto treme violentamente. O D1442 engasga e tenta respirar normalmente, mesmo com água inundando sua boca e pulmões. Eles engasgam e espirram, afogando-se lentamente, sem perceber que estão submersos. A câmera começa a flutuar para cima, se afastando de seu lugar em D1442. Ao atingir o teto, ela gira e revela o corpo inconsciente de D1442, flutuando abaixo. Os demais passageiros que não saíram antes com a comissária de bordo também flutuam na água, desacordados ou em estado mais grave. Seus corpos estão cobertos de verde, com algas crescendo sobre eles. O pesquisador escreve furiosamente, anotando cada detalhe. Ao terminar de escrever, ele pega seu telefone. Ele precisa voltar a se comunicar com o agente Kulkarni e planejar uma extração antes que o homem se afogue, se ainda não aconteceu. O telefone toca, mas ninguém atende. Ele deveria ter esperado isso. Possivelmente também sofreu danos pela água. O pesquisador está prestes a contatar o diretor do local sobre o que fazer quando a câmera capta um movimento atrás da cortina. Algo está emergindo do cockpit. A cortina é empurrada para o lado e o agente Kulkarni irrompe. Ele parece respirar constantemente, mesmo submerso. Ele parece aterrorizado e desorientado, mas não afetado pelo caos ao seu redor. Seus olhos se arregalam, suas pálpebras tremem e ele desaba no chão. Seu corpo convulsiona, como em uma convulsão. Ele abre a boca como se fosse gritar, mas nada sai. Bem, pelo menos nenhum som sai. Algo mais sai. Sua mandíbula se abre cada vez mais e mais, desencaixando como a de uma cobra ou de uma enguia, pensa o pesquisador. Há um brilho de metal no fundo de sua garganta e, de repente, um grande anzol de pesca dispara de sua boca. Outro o segue, e outro, todos conectados a uma linha de pesca que parece vir do fundo do estômago do agente Kulkarni. Forças anômalas que alteraram o avião, enchendo-o de água, criando enguias e comissários também o transformaram. Os anzóis avançam pela água, movendo-se por conta própria, e se prendem aos passageiros restantes. Alguns apenas fisgam suas roupas, outros fisgam mais fundo e o sangue colore a água. Algo, e a câmera não capta o que, agarra a perna do agente Kulkarni, puxando-o de volta para ir à escuridão além da cortina. Conforme ele vai, seu corpo puxa a linha de pesca, arrastando os anzóis e passageiros consigo. Um a um, eles somem da vista, até o avião ficar vazio. O intercomunicador crepita impossivelmente debaixo d'água, e a mesma voz irreconhecível fala: "Obrigado por voar com a Kingfisher." Silêncio por um momento, depois estática. A transmissão de vídeo foi perdida. O pesquisador, tomado pela raiva, joga sua prancheta contra a parede. Eles perderam um avião completo, com classe D, e um estimado colega, sem obter respostas concretas sobre a aeronave. Se alguma coisa, ele tem muito mais perguntas, uma das quais é: onde está o avião agora? Uma equipe de resgate consegue localizar o avião em um lugar surpreendente. Ele pousa horas depois no local de decolagem. Deveria estar danificado, com água, janelas quebradas e arranhões dos ganchos. Mas está tão impecável quanto quando o encontraram. Nenhuma gota de água ou grão de alga marinha para ser visto, nenhum sinal de qualquer um dos seus passageiros, nem do capitão. A única novidade no avião é a câmera, totalmente seca, no assento D1442, como se nada tivesse ocorrido. O vídeo local confirma o relato do pesquisador. Tudo o que ele viu parece ser completamente real. Todos os voos de teste planejados, que deveriam seguir este primeiro,
foram cancelados devido a preocupações do Comitê de Ética, bem como preocupações orçamentárias relacionadas à perda de pessoal. O pesquisador entrega suas anotações, concluindo seu trabalho. Ele pede transferência para outra tarefa, já tendo o suficiente do SCP-3531. Não posso dizer que o culpo. Eu nunca fui fã de voar em primeiro lugar, mas essa anomalia introduziu um novo nível de medo à experiência. O SCP-3531 é um Boeing 737 aparentemente comum em todos os aspectos à primeira vista. O exterior e o interior parecem normais, e quando não está voando, o avião é totalmente comum. Porém, quando o SCP-3531 está em voo, a situação muda. Fotografias, vídeos e gravações de áudio feitas dentro da aeronave enquanto ela está no ar mostram formas de fenômenos anômalos, baseados em água e figuras humanoides que se manifestam, atuando como comissários de bordo, mesmo não estando presentes antes da decolagem. No entanto, apesar deste fenômeno obviamente incomum, os observadores ou ignoram ou se recusam a reconhecê-lo. Mesmo quando apresentados com evidências em vídeo, eles se recusam a acreditar. Testemunhas externas parecem não ser afetadas com a ignorância ou incapacidade de perceber as anomalias limitadas àqueles fisicamente dentro do avião. O SCP-3531 foi descoberto pela Fundação SCP durante uma inspeção de rotina nas filmagens da caixa preta do avião, realizada pela Força Tarefa Móvel Lambda 4, Observadores de Aves. As filmagens continham o seguinte áudio gravado: "Conseguirei sua remessa, estamos com atraso no processamento." Eu sei quantas vezes repeti isso. É caprichoso. Não, eu juro, é apenas logística. As roupas são o principal problema. Não podemos tirá-las durante o voo, então... Não são os comissários. Eles estão trabalhando bem, mas... Já é difícil convencer as pessoas de que estão em um voo normal. Fazê-los se preparar dessa maneira seria... Não, desculpe, vai ficar bem. Não deve demorar muito mais. A remessa será... A voz na gravação pertence a Janet Kaminsky, uma piloto desaparecida e presumida morta junto com os ocupantes do voo. Como todos eles morreram, o avião caiu no Oceano Pacífico. Não tenho certeza, mas se tivesse que adivinhar, diria que ela fez a remessa no final das contas. O SCP-3531 está guardado no hangar do local 3A. Testes com o SCP-3531 só podem ser realizados com autorização do diretor do local. Os detalhes da natureza do SCP-3531 são escassos, pelo menos para quem não está em sua equipe de pesquisa. O melhor que eu posso supor é isso. A Kingfisher não é uma companhia aérea real, como você provavelmente já sabe. Acredito que ele seja uma empresa que atende clientes interessados em pescar, embora não para o que podemos considerar como peixes tradicionais. Parece que os humanos são carregados nesta aeronave anômala e mantidos lá, sentados e dóceis, para os clientes da Kingfisher capturarem. Quem quer que sejam esses clientes, presumivelmente, as vozes do outro lado da ligação de Janet Kaminsky. Eles estão pescando humanos usando meios anômalos. É incerto quantas remessas foram feitas usando o SCP-3531 antes da apreensão pela Fundação. A companhia aérea fictícia, o avião, os comissários de bordo, tudo feito para o truque perfeito. E as vítimas caíram direitinho. Visite o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje. Agora vá e assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-2789, Fast Food Maligno Autorreplicante.